vai falar agora dos relacionados e do time que a gente deve colocar em campo para enfrentar, isso já tem sendo veiculado aí por todo mundo. O Vene Casagrande já soltou, outros também já estão soltando. O provável time que vai a campo amanhã, Rafa, e aí eu vou perguntar a sua opinião, se você gosta, não gosta, e a galera do chat, ele vai ser composto pelo Diego Alves no gol, Mateuzinho na direita, Rodrigo Caio e Pablo, com o Ayrton Lucas na esquerda. Na volância, a gente vai ter o João Gomes jogando com o Pitico, tá? Pitico de titular mais uma vez. E na posição, né? Aí a gente tem Everton Ribeiro e De Arrascaeta. E na posição do nosso queridíssimo Bruno Henrique, o escolhido da vez foi o Vitinho, ao lado de Gabigol. Eu queria ouvir a sua opinião com relação a essa provável escalação, Rafa. Eu acho que essa escalação tem uma grande polêmica, né? Vamos lá. No gol, o Dorival optou pela experiência e talvez por compor com o elenco, o Diego Alves é o titular. Talvez a gente tenha uma nova perspectiva quando o Santos voltar, por enquanto é Diego Alves. Mateuzinho, sem dúvida, é o melhor lateral que a gente tem. Ayrton Lucas, hoje, também é o melhor lateral que a gente tem. Eu gosto muito do Filipe Luiz, mas o Filipe Luiz tem tido uma certa queda no futebol. Teve dificuldade para jogar contra o Inter, não conseguiu fazer uma boa partida, o Ayrton Lucas entrou, coerência, mantém o Ayrton Lucas. A zaga, apesar do Davi Luiz, a zaga mais sólida que a gente tem é essa, Rodrigo Caio e Pablo. Sempre lembrando de ter muito cuidado com o Rodrigo Caio, tem que dosar as cargas. Rodrigo Caio ficou fora do último jogo, descansou, agora vai poder voltar 100%, beleza. Dupla de volantes, para mim é essa. Não tem... Alan X9 do Flamengo, pô, eu acho que o Flamengo tem muito X9, mas vamos lá. Dupla de volantes é essa. O João Gomes, acho que fazendo aquela proteção entre a linha de defesa e de meio campo, jogando como um volante mais fixo, como ele jogou o último jogo do Cuiabá, e o Andrés Pereira como volante, mas com mais liberdade para subir, enxergando o jogo de frente para o ataque. Para mim é isso, também não tem dúvida. Arrascaeta e Everton Ribeiro são os dois meias do nosso time, Gabigol, centroavante, e aí quem vai substituir o BH? Existem algumas opções, você pode mexer um pouco no time e botar o Pedro. Não acreditava que o Dorival fizesse isso, ainda que com algum treinamento isso possa ser uma opção. Eu acho que ficaria mais entre o Lázaro e o Bruno Henrique. E o Vitinho, né? Nenhum dos dois tem característica do Bruno Henrique. O Bruno Henrique é um jogador de características difíceis de você encontrar. O nosso elenco não tem, né? Um jogador de velocidade, de drible longo, que entra na área, tem fundamentos, o cabeceio. O Lázaro, por exemplo, é mais um construtor, é um jogador, é um meio atacante. Assim como o próprio Vitinho. Tanto que os melhores momentos do Vitinho no Flamengo foi substituindo o Arrascaeta, muito mais como um meia do que como um jogador, como um ponta ou um segundo atacante. Mas pelo que eu vi acontecer esse ano, eu acho que o Lázaro mereceria uma chance ali no lugar do Bruno Henrique. Eu acho que seria justo de acordo com um critério de meritocracia. Acho que o Lázaro fez um ano bom o suficiente para credenciar a jogar na eventual falta do Bruno Henrique. E, ao contrário, o Vitinho acho que não fez um último bom jogo. Acho que o jogo do Cuiabá, o Vitinho entrou um pouco fora do eixo, entrou com uma certa displicência. Acho que ele não entrou com a vontade que aquele jogo e que o ambiente do Flamengo no momento necessita. Então, acho que se a gente for falar de escalação, acho que tem uma polêmica, acho que tem uma grande desfalque, que é o Bruno Henrique. Contusão, como o Alan falou, uma contusão que preocupa muito. A gente ainda não sabe o que ele tem, porque o exame foi inconclusivo. Vamos precisar aguardar ainda, desinchar e torcer para o Flamengo acertar o diagnóstico dessa vez, né, Alan? Torcer para que o caso do Bruno Henrique não seja um caso do Fabrício Bruno, que você vai aguardando, vai tentando um tratamento conservador, vai tentando resolver. Aí, depois de um mês, você percebe que você deveria ter feito a cirurgia lá atrás, e aí o Flamengo perde um tempo na recuperação do jogador, o jogador perde esse tempo.
Espero que o tratamento do Bruno Henrique seja muito bem feito, quem sabe para ele voltar esse ano. Mas acho que a dúvida está aí. O Samuel de Jesus falou que o Vitinho não entrou fora de rotação, falou que ele já é fora de rotação. O Vitinho tem algumas características muito, muito peculiares, acho que às vezes ele não sente a temperatura do jogo mesmo, e jogar no Flamengo sem sentir a temperatura do jogo, sem estar 100% pronto para ganhar da forma que for, é uma coisa que coloca o Vitinho alguns passos atrás. Eu estou de acordo com essa escalação, essa especulação de escalação, Alan. Eu só gostaria de ver o Lázaro no lugar do Vitinho. Você mudaria mais alguma coisa? Ou você acha que está de bom tamanho? Não, então eu vou construir um apartamento na sua cabeça agora. Diga lá. Me permite? Sem dúvida, diga lá. Vou até anotar aqui. Rapaziada, o que eu faria diferente do meu digníssimo amigo de bancada, queridíssimo Rafinha, direto direto do Espírito Santo. O que eu faria de diferente é o seguinte, amigo Rafa. Eu entendo que o Vitinho não vai conseguir dar a velocidade que a gente tem com o Bruno Henrique. A gente já percebeu e já viu isso. Então, o que eu faria é entrar com o Pedro e Gabigol como dupla de ataque, com o Gabigol jogando ali pela direita. Alan, e a esquerda? A esquerda, a gente continuaria com a Arrascaeta ali e o Gabigol podendo flutuar dos dois lados. Então, amigo Rafa, né, é um grande jogo, é um jogo dificílimo que a gente vai ter diante do Atlético Mineiro, mas Alan, teria colocado Pedro e Gabigol, com o Gabigol com total liberdade para flutuar dos dois lados, uma vez que a gente tem em campo tanto o Arrascaeta quanto o Everton Ribeiro. Eu queria ouvir a opinião do amigo aí, depois que eu coloquei isso. Eu acho que assim a gente tudo na vida a gente tem que viver de escolhas, né? Quando você acaba escolhendo por um lado, você acaba abdicando o outro. Com o Gabigol jogando mais solto, flutuando dos dois lados, você não ganha a velocidade do Bruno Henrique. Não ganha. Você perde. Mas por eu entender que também o Vitinho perde essa intensidade, Rafa, ele também não entrega a mesma intensidade, tá? Eu colocaria ele. E aí o amigo Luciano falou, Alain, quem vai marcar? O Gabigol tem feito a recomposição. O Gabigol tem corrido para marcar. Eu acho que não é nenhum absurdo o Gabigol marcar, meu amigo. Assim, eu entendo quem fecharia a segunda linha ali, né? Aí teria que ajustar com eles, mas eu entendo que daria para jogar dessa forma no 4-4-2, tá? O Gabigol desceria um pouco mais, fecharia pelo meio, o Arrascaeta faria a função que o Bruno Henrique faz hoje, né? Recompondo mais pelo canto ali, pela esquerda. Eu entendo que daria dessa forma. É uma opinião, tá, rapaziada? É uma opinião. Eu gostaria de ver dessa forma, Rafinha, porque tanto o Lázaro, e aí essa é uma das coisas que a gente pode bater aqui. O Lázaro, infelizmente, não foi aproveitado ainda com o Dorival. Me agrada isso? Não, não me agrada. O Dorival tem escolhido jogadores até mais renomeados para entrar. Para início de trabalho, no primeiro jogo, eu até concordei, Rafa, porque é o seguinte, o cara tá chegando agora, não quer criar antipatia, sabe que o Flamengo tem ali, né? Porra, uma galera mais antiga que acaba atrapalhando. Então, eu entendo que... mas o Pedro justifica. Ela não. É verdade. O Pedro ainda deixa a desejar nas partidas que ele vem fazendo. Mas ele vem de uma sequência boa também com o Paulo Souza. Se nós analisarmos a sequência, por mais que ele não tenha feito partidas, gigantes, monstruosas, o Pedro, com relação a gols, ele ainda vinha entregando. Então, como eu também acredito que a permanência do Pedro ali contra a zaga do Atlético Mineiro faz com que o nível de preocupação dos caras aumente, porque ele tem que segurar um pouco mais os zagueiros, acaba travando um pouquinho mais o volante ali na questão de cobertura. Então, Alan, Rafa, não sei se você concorda e você está totalmente liberado aí para poder discordar e explicar os motivos que faz com que você permaneça com a escalação anterior, Rafinha.